Olá pessoal, bem-vindos ao canal Viver no México. Obrigado por você estar aqui no canal assistindo esse vídeo. Acho que é o primeiro vídeo na minha casa nova, né? O objetivo desse vídeo aqui, indo direto no assunto, é falar sobre alguns conselhos que você precisa ouvir se você quer morar fora do Brasil. Eu tenho recebido muito carinho de vocês que assistem aqui os vídeos do canal e muita gente pergunta sobre como faz para morar aqui no México, por exemplo, quanto que precisa para você viver aqui, quanto de dinheiro eu preciso juntar para viver no México e tal. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho percebido que muitas pessoas elas têm a vontade de sair do Brasil, mas meio que elas não sabem por quê. Então, até porque eu estou percebendo que vai ficar meio ao contrário, né? Não sei se vocês vão ler o que eu escrevi aqui atrás, mas são os 3 pontos que você precisa saber antes de você sair do Brasil, você morar ou no México ou morar em qualquer outro país. Você precisa conseguir responder a essas 3 perguntas que estão aqui, que eu vou falar para vocês, olha. Por quê, como e quando? Eu estou parecendo um professor assim, né? Mas mais ou menos isso. Em primeiro lugar, por que você quer sair do Brasil? Porque a situação está muito ruim, economia, política, blá 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 blá. É verdade, né? Realmente o Brasil está enfrentando uma crise no momento que já está durando um bom tempo. Mas você precisa saber que as crises passam e as situações mudam completamente. Então, pelo motivo de crise em si, você precisa pensar bastante antes de você tomar a decisão de sair do Brasil, seja para o México ou qualquer país que você pensar aqui, ok? Outra coisa que você precisa saber também da razão, né, o porquê, é o como. Então, como é que eu vou viver aqui no México? Se for o México, ou se for, sei lá, Estados Unidos, Inglaterra, o país que você quiser. Como você vai fazer para viver nesse lugar? Você tem a preparação adequada para viver num lugar diferente do teu? Outra cultura, outro idioma, outro jeito de ver o mundo? Você está preparado para isso? Isso é o que você precisa se perguntar principalmente. Falando sobre preparação, eu tenho recebido ainda muitas perguntas de pessoas que querem saber, por exemplo, assim, eu sou caminhoneiro, eu dirijo ônibus, eu sou soldador, eu trabalho com material reciclado, né? E realmente é real isso, tá? Pessoas com esse perfil perguntam como que faz para morar no México. E então, eu digo para você que primeiro, não só essas pessoas, mas para você que está me assistindo agora, que a primeira coisa que você precisa saber é que se você não tem uma profissão de um nível, de uma qualificação mais técnica aí no Brasil, por exemplo, você é técnico em alguma coisa, alguma especialidade, que agora não me vem na cabeça nenhuma para eu dar de exemplo para você, se você dá aulas de alguma coisa que é importante, se você tem conhecimento da parte industrial em alguma coisa, ou se você tem uma formação universitária em alguma área que tem muita procura em geral, você vai se dar muito melhor em qualquer país que você decidir morar. Principalmente falando sobre o México, porque nós estamos falando de um país que é de terceiro mundo, igual ao Brasil. A economia do México, ela é uma economia que é relativamente estável, mas não é muito diferente da economia do Brasil, falando em geração de riqueza, tá? O Brasil ele é mais rico que o México até. O PIB do Brasil é muito maior que o do México. Claro que o Brasil também tem o dobro da população mexicana. Mas enfim, isso é outro assunto para um outro vídeo, se for o caso também. O que eu quero dizer para você é que você precisa estar realmente preparado para sair do Brasil. Principalmente se você decide morar num país como o México. Por exemplo, se você é soldador, você é motorista de ônibus, você sabe que o salário dessas profissões, em geral, não costuma ser muito bom. É um salário que às vezes é mediano. Né? A pessoa vive, mas vive de uma maneira
medida, bem regrada, né? Cheia de regras para você poder viver com aquele salário. Aqui no México, o salário desses profissionais ele não é diferente. É mais ou menos a mesma coisa. Mas tem um ponto que é muito diferente entre o Brasil e o México, que são as leis trabalhistas. As leis do trabalho do México são muito, muito diferentes das leis do Brasil em alguns aspectos, outros não. Por exemplo, você precisa estar preparado para encarar trabalhar num local no qual você vai ter 6 dias de férias por ano. Eu disse 6 dias, meia dúzia de dias por ano. E é acrescentado 1 ou 2 dias a cada ano trabalhado. Geralmente, o máximo que uma empresa oferece de dias de férias são 15 dias, no máximo, e depois de um certo tempo. Algumas empresas grandes, multinacionais principalmente, costumam oferecer um período de férias maior que 6 dias. E aí, geralmente, é 15, 20 dias. Tá? Geralmente é mais ou menos assim as férias aqui. A licença maternidade no México ela é menor também. Me parece que mudou a lei aqui do que era. Até onde eu sabia, eram 40 dias antes ou depois da pessoa ter o bebê, da mulher ter o bebê. Mas hoje me parece que está parecido com o do Brasil. Mas mesmo assim, eu não tenho informação aqui, eu até deveria ter pesquisado isso, né? Mas não pesquisei. Mas é algo parecido com o do Brasil, mas é menos. Ok? As estabilidades que a mulher grávida tem no Brasil, ela não tem aqui no México, não é a mesma coisa. Então você precisa estar preparado para viver debaixo de um sistema em que não existem tantos direitos, principalmente as pessoas que estão debaixo de sindicato, não existe tantos direitos assim como existem no Brasil, ok? Brasil, as pessoas brigaram muito, né, e conseguiram muitos direitos. Então, por que você vive bem? Por que eu posso falar para você, no meu caso, ok? Eu estou deixando isso bem claro para você. No meu caso, por que eu consegui, e eu digo para você que eu vivo melhor no México do que eu vivia no Brasil, ganhando praticamente a mesma coisa. Porque eu tenho uma certa qualificação profissional, a minha esposa também tem, ok? Ela é do México, ela é daqui. E existem coisas que você pode fazer aqui, como por exemplo, o brasileiro pode dar aulas para empresas, que existe uma procura em cidades, grandes centros industriais, procuram aulas de português. Mas você precisa saber dar a aula. Também existe a procura por outros tipos de serviço que você pode fazer aqui. Você pode, muita gente aqui costuma vender comida, por exemplo. Você pode vender comida brasileira. Dependendo de como você fizer a exposição da tua comida, como você vender a tua comida, você pode ter muito sucesso também. Então, bom, enfim, no vídeo também não é sobre isso. Você precisa então saber por que você quer vir para o México ou para qualquer outro país, como você vai fazer. Aí aquela pergunta que as pessoas sempre fazem: quanto dinheiro eu preciso para ir morar no México? Você pode, como a economia do México e do Brasil são parecidas, você pode fazer uma média pelo dinheiro do Brasil. Então faz de conta que você não é brasileiro, você está indo morar no Brasil e você quer economizar algo, você quer juntar um dinheiro para você morar no Brasil 2, 6, 3, 6 meses. Quanto dinheiro você juntaria? Você sabendo como é o Brasil e como é a economia. Essa conta que você fez é a mesma conta que você deve fazer se você quer morar no México. Você pode fazer com o mesmo dinheiro. Provavelmente, muito provavelmente, você vai chegando aqui, você vai ter mais do que planejado, tá? Porque o real ele vale mais que o peso mexicano. E para alguns produtos, em algumas regiões, o alimento é mais barato, comida é mais barato, aluguel é mais barato e carro, como eu já mostrei aqui no canal, é mais barato também, entre outras coisas. Então você vindo do Brasil, com o dinheiro do Brasil convertido em pesos, pode ser que você tenha mais recursos do que você tinha planejado. Mas mesmo assim você precisa pensar como se você fosse morar no Brasil por 6 meses por conta, vamos dizer assim. Então, se você já sabe como, planeje. Se você não sabe como, planeje. Faça um plano. Coloca no papel.
Não faça assim, loucura, pega a mochila e mochileiro. Mochileiro serve para você viajar de aventura. Para você viver num outro lugar, não é muito legal. Não faça isso, tá bom? E a última questão aqui é quando? Quando é que você deve sair do Brasil? A resposta para muitas pessoas a essa pergunta pode ser nunca. Mas se você tem um desejo, se você está afim de sair do Brasil, seja por motivo que for, você já sabe as duas perguntas, você já sabe por que você quer sair, realmente um motivo válido, bom e que serve para você. E como você vai fazer para sair, aí você precisa decidir quando você vai sair do Brasil. Não adianta você tomar uma decisão apressada. Não adianta você pensar assim, eu vou embora, sou louco, vou embora. Nós aqui, minha esposa e eu, a gente demorou 1 ano e meio para a gente vir para cá, para tomar a decisão de morar no México. Esse 1 ano e meio eu pude fazer uma outra especialização, terminei um curso que eu estava fazendo, uma pós-graduação no meu caso. A gente conseguiu colocar as contas no lugar, se organizou, falando de dinheiro, e a gente pôde vir para cá. Mas demorou 1 ano e meio esse planejamento. Então, o que eu recomendo para você é que você pense nisso também. Coloque no papel, pense quanto você vai gastar, como você vai gastar, investigue bastante, faça muita pesquisa da cidade que você está a fim de morar. Veja, mas pesquise, vai no Google, usa o Google é maravilhoso para isso, tá? Procura no Google hotel, aluguel de casa. Aí uma outra coisa que eu já falei em outros vídeos aqui, vou falar agora também. Se você vai vir para um outro país, aprenda o idioma que se fala naquele lugar. Se você quer morar se você quer visitar, tanto faz. Mas se você quer morar, estuda o espanhol. Não adianta você achar que você sabe espanhol porque você ouve, eu entendo bem. Esquece isso. Estuda espanhol um bom tempo antes de você vir para cá, se você já não fala. Caso você não fale nada de espanhol, você precisa estudar. Você vai chegar aqui, você vai ouvir um monte de coisa diferente que você achava que sabia e não sabia, que tem expressões regionais, tá? E você precisa se defender em espanhol aqui, você precisa conseguir perguntar informação, pedir comida, pagar, você precisa entender quando as pessoas estão explicando para você alguma coisa, porque senão você vai ter problema. Não que você não vai conseguir, mas você vai ter uma dificuldade que você não precisaria ter se você tivesse se preparado melhor. Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria dizer para vocês. O vídeo ficou meio grande, né? Fazia tempo que eu não fazia vídeo comprido assim, mas eram uns conselhos que eu queria dar para você que tem ideia de morar aqui. Se você gostou desses conselhos, se você tem mais sugestões, comente aqui, deixe nos comentários a tua ideia e espero que eu tenha ajudado você que está pensando em morar no México ou em qualquer outro país de alguma forma, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, manda para os seus amigos, me ajuda a compartilhar essa informação, que eu acho bacana, e cada semana aqui eu vou ter uma informação diferente para você, tá joia? Grande abraço, a gente se vê no nosso próximo vídeo ou nas lives. Tchau, tchau!